Então, turma, nós vamos começar a rever aí as questões que eu mandei para vocês e tirar também algumas dúvidas que, porventura, vocês tenham tido durante as nossas aulas e às vezes vocês acabaram esquecendo de mandar mensagem perguntando, né? Ou até alguns podem ter ficado com vergonha, mas não sintam, né? Podem mandar quando precisarem, tiverem dúvida sobre algum conteúdo da aula, não fiquem encabulados, digamos assim. Então, vamos lá. A primeira questão que nós tínhamos lá no nosso questionário era sobre a hemostasia. Então, eu pedia para vocês fazer uma definição dessa homeostasia e também correlacionar, citar algumas atividades aí que são, né, que estão inseridas, reguladas aí para manter essa homeostasia. Alguém conseguiu definir o que é homeostasia? Isso aí tinha no slide. Quem que conseguiu? Quem que achou lá? Ninguém? São mecanismos de ação do organismo para manter as condições internas estáveis. Exato, Ellen. Parabéns, isso mesmo. Então, é uma maneira, né, uma habilidade do nosso organismo de manter essas condições estáveis. Vocês lembram de alguns mecanismos que o nosso organismo tem para manter a homeostasia? A temperatura? Temperatura, isso mesmo. Pressão arterial também. Pressão arterial também. Então, quando o organismo ele percebe que a tua pressão está baixando, o que, que ele vai fazer? Ele vai criar métodos para fazer vasoconstrição e também vai criar métodos para fazer você reabsorver a água lá nos rins, para tentar aumentar a tua pressão. Isso a gente vai ver bem detalhadamente como funciona quando nós formos falar de sistema cardiovascular, tá? Mas já tenham isso em mente, que o organismo ele tem que manter a pressão sempre, né? Ele tenta manter sempre a pressão ali em 12/8. É claro que depende muito de cada pessoa. A minha pressão, por exemplo, é super baixa. Eu acho que o meu organismo já se acostumou com ela a 11 por aí, 11,8 mais ou menos. Mas normalmente o organismo ele vai ter essa tendência de deixar a pressão estável. Então, ele vai causar vasoconstrição. O que, que acontece no verão? No verão, a gente acaba tendo uma temperatura um pouco mais alta e, consequentemente, a nossa vasodilatação ela é maior. Então, por isso que no verão, às vezes, a gente tem uma pressão um pouquinho mais baixa, tá? No inverno nós vamos ter uma vasoconstrição, principalmente por quê? Porque o sangue ele vai circular, né, no inverno mais na região interna. É um jeito de manter a temperatura do nosso sangue. Então, a gente tem uma vasoconstrição. E isso pode ocasionar em algumas pessoas uma elevação da pressão arterial. Tá? Isso pode acontecer. Vocês lembram de mais algum? Ai, pessoal, saiu minha apresentação aqui. Alguém lembra de mais? O pH, prof? pH, isso mesmo, pH também é uma aí das funções de homeostasia. Tá aparecendo aí para vocês de novo, tá, né? Que mais aqui que eu coloquei para vocês? Água, né? Então, o nosso organismo ele percebe quando a gente tem uma diminuição na água. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar armazenar o máximo de água possível. Alguém aí já assistiu Largados e Pelados? Ou, sei lá, aquele pessoal que vai sobreviver lá no meio da selva, fica não sei quanto tempo no meio da selva? Já, né? O que, que acontece com a urina da pessoa? Ela fica mais concentrada ou menos concentrada? O que, que vocês acham? Mais concentrado?
Isso mesmo. Por quê? Porque o organismo está retendo a água, né? Ele vai tentar não perder a água para o meio, né? Não eliminar essa água. Então, ele acaba se tornando mais concentrado. pH também, então, para a gente poder manter um pH de 7 e pouquinho, que é o nosso sangue, um pH neutro, ele produz aí ácidos e também tem uma reserva aí de bicarbonato para manter esse pH. Nós temos também a respiração, que a gente vai ver bem detalhada em relação a isso quando a gente for ver sistema respiratório, mas o nosso organismo ele tenta sempre manter uma quantidade de oxigênio, né? Não é muito pelo oxigênio que ele vai trabalhar, nós vamos ver que é pela concentração de dióxido de carbono, né? Pela concentração de carbono que a gente tem no nosso organismo, mas vocês vão ver, né? A gente vai falar sobre isso, que ele vai sempre ter uma quantidade. Quando ele percebe que a quantidade de carbono que nós temos é muito grande, ele vai aumentar aí a respiração celular, tá? Então, nós temos que observar bem isso, tá? Né? Nosso organismo ele vai ter como manutenção, como modo de regular essa temperatura, essa concentração de monóxido de carbono. A gente vai falar dióxido, desculpa, de carbono. Isso a gente vai falar bastante nas nossas próximas aulas aí. Vocês lembram de mais alguma coisa? As trocas gasosas do As trocas oxigênio. gasosas do pulmão e também os íons, tá? Os íons também têm a manutenção aí da quantidade. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, senão ele fica tocando aqui. Também tem a manutenção. Lembram lá, dentro da célula, a gente sempre vai ter uma concentração de íons, e fora dessa célula, outra concentração. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do sódio. Quando nós temos grande quantidade de sódio né, na circulação, nós acabamos absorvendo, né, reabsorvendo a água lá nos rins. Então, muitas vezes o nosso organismo ele tem que eliminar esse sódio para que não ocorra um aumento excessivo da pressão arterial. Então, ele mantém tudo, né? O nosso organismo é um reloginho. Isso a gente vai ver quando a gente for ver os sistemas. Cada sistema tem alguma alteração, o organismo ele vai tentar manter a homeostasia. Beleza? Eu acho que não faltou nenhum aqui de mais comum. Então, vamos passar aqui para a próxima questão. Como ocorre a remoção de produto? Ocorre a remoção dos produtos finais. Vocês lembram? Lá tinha um slide sobre isso na aula. Quais são os sistemas, os principais sistemas, né, que removem aí os produtos do nosso metabolismo e até mesmo os produtos de medicamento, o metabolismo de alguns alimentos, vocês viram lá? O rim, pulmão, fígado. Pulmão, fígado, isso mesmo. Esses são os principais. Então, pelo fígado, nós vamos ter a metabolização e excreção pela bile. O rim tem a eliminação pela urina e o pulmão a eliminação pela via aérea. Um exemplo aqui de pulmão que a gente pode falar, e né, a gente aí vocês já vão lembrar principalmente de como ocorre o bafômetro, né? É a eliminação do álcool. Então, uma das vias de eliminação do álcool é através do pulmão. E por isso que é observado e consegue-se fazer a medição de quanto álcool aproximadamente a pessoa bebeu, através da pessoa tá expelindo pelo pulmão esse álcool. Então, é uma das formas de eliminação, tá? Aqui pelo pulmão nós também eliminamos CO2. Pelos rins, vários medicamentos, a maioria deles vai ser eliminada pelos rins,
né? Além de outros metabólitos, como ureia, né? Que não tem utilidade para o nosso organismo, ele acaba eliminando pelo rim. Pelo fígado, também temos eliminação de vários compostos, tanto medicamentosos como outros metabólitos do nosso organismo. Ele envia para a bile e faz eliminação fecal. Lembrando que sempre quando a gente fala, né, de rim, pode ter uma reabsorção no intestino desses metabólitos, tá? Isso pode acontecer. Dúvidas aqui? Não. Então tá bom. Terceira questão. Cite 4 funções gerais das membranas celulares. Vocês conseguiram encontrar essas funções? Não? Não tem nenhuma função a membrana celular, pessoal. A gente falou, teve uma aula que eu falei bastante sobre isso. Eu coloquei permeabilidade seletiva, que controla a entrada e a saída de substâncias das células. Isso mesmo. Reconhece as substâncias graças à presença de receptores específicos na membrana. Não sei se está certo. Transportar substâncias essenciais ao metabolismo celular. Proteger as estruturas celulares. Delimitar quais são intracelulares e extracelulares. Sim. Não está correto. Quem que é que falou? Deixa eu ver aqui, porque eu... Quem que respondeu? Tainá, prof. Tainá, tá correto, tá? Claro que algumas funções acabam se, né, que você falou, acabam se repetindo. Mas a gente vai ver aqui, né, essa função de transporte de membrana é uma das funções. Barreira, outra função. Deixa eu passar aqui para vocês as funções para vocês irem vendo. Então, a principal função é a barreira. Então, ela vai limitar o que vai entrar, o que vai sair da célula. Outra função que você mesmo falou é a troca de material, que é o transporte entre o que está dentro e fora da célula, né? Transportando essas substâncias. Transferir informações entre células, e isso tem a ver com essa interação entre uma célula e outra, que você comentou, tá correto? E fornecer suporte estrutural, que eu acho que vocês não devem ter visto isso nas aulas que eu acabei não colocando, mas é uma das funções dela. Então, se a célula ela é redondinha, tem aquela estrutura, é devido à sua membrana, ela que dá esse suporte estrutural. Se a célula é mais alongada, se a célula é, né, um neurônio, é por causa da membrana celular ser na conformidade que ela que dá a estrutura para essa célula. Dúvidas aqui? A outra pergunta: quais são os 2 tipos primários de biomoléculas encontradas na membrana celular? Então, os 2 principais tipos de moléculas, que é o fosfolipídio e a proteína. Nós temos carboidrato também, que é o que vai brilhar, quer ver? Agora aqui, ó, que está aqui em cima, esses Yzinhos aqui não está aparecendo ainda, mas vai brilhar agora. Mas eles não são tipos primários, são tipos secundários, né? E eles estão ligados também a algumas proteínas e acabam até tendo nomes diferenciados. Mas os principais tipos primários são os fosfolipídios, né? Que é a bicamada lipídica, e as proteínas que vão fazer os transportes aí de intermembrana, né, para fora ou para dentro da membrana. Questão 4. Observe a figura e explique o que está acontecendo. Alguém consegue me dizer? Espera que eu estou fechando a porta aqui do meu quarto que está batendo. Vocês conseguem me dizer o que está acontecendo na figura 1? Osmose, professora? As 4 figuras seriam osmose. Na figura 1,
está tendo uma troca grande de água entre o meio interno e o meio externo? A hemácia ela está em um meio isotônico, onde tem a mesma concentração de água entrando e saindo da célula, por isso ela está normal. Isso mesmo, parabéns. Mariana, né? É, Mariana? É, Isso, prof. viu? Já estou reconhecendo a tua voz. A 2, o que está acontecendo? Na 2. A hemácia está em um meio com baixa concentração de íons e alta concentração de água. A água é absorvida até causar lise na hemácia. Isso mesmo. Então, o que acontece? Tem uma alta quantidade de água fora da célula e a água vai passar por osmose para dentro dessa célula. E ela vai inchar até estourar, que é a nossa conhecida famosa lise. E a última, Mari, o que está acontecendo? A hemácia está em um meio com alta concentração de íons e baixa concentração de água, em um meio hipertônico, por isso a água sai, desidratando a hemácia. Isso mesmo. Ela vai desidratar a hemácia até que a hemácia acabe, né, perdendo toda a água e, consequentemente, a função. Tá? Então, isso vai acontecer. Pessoal, só vou fechar um pouquinho a cortina aqui do meu quarto, porque tá dando uma luz muito forte aqui. Só um pouquinho. E continua igual. Agora parece que piorou. Peraí. Ah, agora sim. Agora vocês conseguem me ver. Alguma dúvida aqui, pessoal, na questão 5? Não, tão craque. Ó, se cair na prova, todo mundo tem que acertar, hein? A questão 6. Ela perguntava assim, eu já coloquei a 6 e a 7 para explicar as duas. A questão 6 perguntava: qual a composição como a composição, né, de íons do plasma e do líquido intersticial se diferenciam? Tem diferença? Quase nenhuma, pessoal. Isso aqui é importante, tá? Então, o líquido intersticial, ele vai ter uma composição muito parecida com a do plasma. Muito parecida mesmo. A diferença que nós vamos ter entre eles, né, entre o plasma e o líquido intersticial, está em relação à presença de proteínas e grandes íons. Por quê? Porque essas proteínas elas não conseguem passar lá nos capilares para o líquido intersticial. Então, eles vão ficar presentes no plasma. E grandes íons também não conseguem fazer essa mudança do plasma para o líquido intersticial, tá? Mas os íons menores, como sódio, potássio, cloro, bicarbonato e proteína, ó, proteína não vai ser igual, desculpa. Sódio, potássio, cloro e bicarbonato são iguais, tá? O plasma vai ter proteína e grandes íons que não vai ter no líquido intersticial. A outra pergunta era: quais íons estão mais concentrados no líquido intracelular e no líquido extracelular? Então, o líquido extracelular é composto por líquido intersticial e plasma. Líquido intracelular é o que está dentro da célula. Então, a gente já falou sobre isso nas aulas, né? Só vou relembrar vocês. No líquido intracelular, nós vamos ter alta concentração de potássio
e também proteínas, tá? Que não é comum no líquido intersticial, porém é comum no plasma. E no líquido intersticial, nós vamos ter alta concentração de sódio e de cloro, que não vai estar presente aí no líquido intracelular. Isso é importante, pessoal, por causa do transporte de membrana, por exemplo, né, que nós vamos ver que vai ter troca desses íons. Então, é importante vocês lembrarem principalmente desses que eu coloquei aqui. Existem vários outros, né? A gente viu aí durante as aulas, mas eu coloquei aqui os mais importantes para vocês lembrarem, tá? Então, sempre lembrem da concentração de sódio. Onde tem mais? No líquido intersticial. Concentração de potássio, no líquido intracelular. Concentração de cloro, no líquido extracelular, tá? Então, sempre lembrem, né? Se vocês quiserem aí tirar um print dessa tela, guardar aí para vocês relembrarem, né? Caso vocês precisem posteriormente dessa relação aqui, dessas concentrações. Dúvidas, pessoal, aqui? Vou passar, então. Questão 8. Aqui nessa questão, eu pedia para vocês diferenciarem os transportadores de membrana, né? O transportador, vamos colocar aqui, transportador A, B, C, D e E. Então, são não, esse aqui é A, B, C, D e E, tá certo? São 1, 2, 3, 4, 5 transportadores aí para vocês falarem que são, né? Quais tipos eles são, tá? Então, eu vou pedir para vocês falarem que tipo de transportador é para a gente relembrar e vocês também vão me falar mais ou menos como ocorre o transporte, tá bom? Então, os primeiros dois transportadores, eles são de que tipo? Alguém lembra? Proteínas canais, prof. Isso mesmo. Quem que falou aí para eu já anotar o nome aqui? A Diana. Parabéns, Diana. São proteínas canais. Isso mesmo. Qual que é a diferença da primeira figura e da segunda? Vocês conseguiram achar? Alguém lembra? O que está acontecendo aqui? Nada, pessoal. Esse sistema aqui tem gente que chama, tem livros que está escrito sistema de comporta, ou pode ser conhecido também como sistema de botão, tá? Então, são esses dois nomes que são utilizados. Pode, né? Nós podemos ter abertura através de um sinal químico, tá? Então, pode chegar um sinal químico e esse sinal fazer com que ocorra a abertura, ou um sinal físico também pode indicar aí a abertura, né? Mudança na mudança na voltagem aqui da membrana pode ocasionar uma abertura desse canal, tá? Então, são duas formas que ocorrem esse transporte, tá? Então, dois jeitos aí. Aqui, o que está acontecendo? É um canal aberto? Isso mesmo. Esses canais abertos podem passar qualquer coisa por ali? Qualquer molécula passa pelo canal aberto ou ele é um canal específico? Específico? Isso aí. Por exemplo, os canais de aquaporina, onde só vão passar água, né? É um exemplo aí de um canal de proteína aberto, tá bom? E agora, essas outras figuras aí, a figura 3, 4 e 5, eles são o quê?
Proteínas transportadoras, Acho prof? que são as transportadoras, prof. Isso mesmo. Vocês sabem me dizer o que é esse GLI aqui? Alguém sabe? O que quer dizer GLI? Glicose? Isso mesmo. E aqui nós vamos ter um transporte de uma molécula só, né? Então, é um sistema, uma proteína uniporte, que transporta um tipo de molécula só. Ela só vai transportar a glicose, não vai transportar outro tipo de molécula, só a glicose. Aqui, o que é? É um sistema de Syn-Port. Aqui é importante, pessoal. O que quer dizer Syn-Port? Quer dizer que ela está levando duas moléculas para o mesmo lado. Tá? Aqui nesse caso, o sódio e a glicose. E nós temos a última aqui, que é uma proteína transportadora antiporte, que ela está fazendo com que ocorra a entrada de potássio e saída de sódio. E aqui, essa molécula transportadora, nesse caso, né, ela é um transporte ativo, ela precisa de ATP, porque ela está indo contra o gradiente de concentração, né? Por isso tem necessidade aí de gasto de energia, gasto de ATP. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Se tiverem dúvidas, por favor, me perguntem, tá bom? Próxima pergunta. Qual que é a diferença do transporte ativo primário e do transporte ativo secundário? Alguém encontrou essa diferença? O transporte ativo primário, a energia ela é derivada diretamente da degradação do ATP, prof. Já o secundário, a energia é derivada secundariamente da energia armazenada. Isso mesmo. Parabéns, Leandra. É isso aí. Isso aí mesmo. Então, vamos colocar aqui para vocês. Transporte ativo primário. Então, no transporte ativo primário, precisa de ATP diretamente. Só vai ocorrer esse transporte se nós tivermos aí o ATP que vai fazer o transporte, né? Que vai dar energia para esse transporte. Já no transporte ativo secundário, a gente também chama de indireto, esse transporte ocorre porque já teve uma energia gasta e essa energia ficou lá na membrana, lá no canal de transporte, e daí a molécula vem e se aproveita dela. Vamos ver aí dois exemplos. Ó, o primeiro exemplo é do transporte ativo primário. Nesse transporte, nós temos como exemplo a bomba de sódio e potássio. Até coloquei aqui para vocês um desenho, né, uma animação para vocês verem, até coloquei um pouquinho maior as moléculas. Então, o sódio, ele vai contra o gradiente de concentração, vocês estão vendo? Né? Nós vamos ter menor quantidade de sódio dentro da célula e maior quantidade fora. Então, nesse caso, o sódio precisa gastar o ATP, né? Precisa de ATP para acontecer esse transporte. Quando nós falamos de bomba de sódio e potássio, nós vamos enviar 3 moléculas de sódio para fora da célula e vamos recolher 2 de potássio, tá? Então, o potássio ele também está contra o gradiente de concentração, tá? Mas o gasto de energia é direto. Para fazer esse transporte, nós vamos gastar energia naquele momento, tá bom? Já no transporte ativo secundário, que um dos exemplos aqui é o transporte de sódio e glicose, o sódio ele vai se ligar lá na proteína, então, depois que ele se liga, ele muda aí a conformidade dessa molécula por causa da energia que ele gastou. Essa conformidade ela é modificada, a glicose consegue entrar ali, tem, né, no canal, no receptor
dessa proteína de transporte, e então ocorre o transporte dessa energia, desculpa, dessa glicose. Aqui nesse caso, quem está sendo enviado como transporte secundário é a glicose. O sódio é transporte primário e a glicose é secundário, tá? Isso é importante também. A glicose ela só vai conseguir entrar na célula nesse caso, ela está entrando, não líquido, está entrando. Ela só vai conseguir entrar na célula nesse caso por causa do sódio. Se não fosse o sódio, ela não conseguiria entrar na célula porque não teria energia aqui na membrana de transporte. Tá bom? Dúvidas aqui? Não? Alguma dúvida até aqui em relação à membrana, aos transportes? Pode ser que a prof não tenha falado durante a aula. Vocês ficaram com alguma dúvida? Então, tá bom. Tranquilo, beleza. Então, vamos continuar aqui para a parte do sangue. Então, no sangue, a primeira questão era sobre a agregação plaquetária. Estava perguntando aqui. Se a agregação plaquetária é um processo de retroalimentação positiva, o que impede que esse tampão plaquetário, que for formado aqui no lugar no lugar aqui, né, de ferida, né, no local de lesão, o que impede desse tampão sair daqui e passar para outra região, continuar sendo formado aqui na região do lado? Eu falei na aula isso. Por que a liberação do óxido nítrico e prostaciclina? Isso aí, parabéns, é isso mesmo. Assistiu minha aula, quem que falou? Quem que respondeu? Jamile. Jamile, parabéns, fiquei feliz, já sei que você assistiu a aula, porque eu falei na aula. Então, o que acontece? Tanto o óxido nítrico como a prostaciclina, eles impedem a adesão plaquetária. Então, a plaqueta não adere naquela região. Pessoal, tem até uma questão no questionário sobre isso. O que a prostaciclina faz, né? Então, já coloquem na cabeça de vocês. Ela impede a agregação plaquetária, tá bom? Pessoal, outro detalhe também que é importante vocês saberem. Por que está acontecendo? Eu falei isso na aula, mas eu vou relembrar um pouquinho para vocês. Aqui nós temos uma lesão do vaso sanguíneo, né? Então, por exemplo, quando eu vou tirar sangue, eu vou ter uma lesão do vaso sanguíneo, né? Para fazer lá o exame de sangue ou até mesmo para doar. Para que não continue sangrando para sempre, nosso organismo ele tem que dar um jeito de bloquear a saída do sangue, né? Então, o que acontece? No nosso vaso sanguíneo, nós temos o colágeno. O colágeno, quando ele é exposto, quando ele é danificado e é exposto, ele vai interagir com as plaquetas, né? Ele vai liberar, fatores que vão fazer a adesão das plaquetas nesse lugar, vão ativar as plaquetas. Então, libera fatores, as plaquetas se aderem, mas pode ser que a quantidade de plaquetas seja muito pequena, né? Então, o que o nosso organismo, assim, muito esperto, pensou? Vou liberar fatores. A plaqueta mesmo libera fatores que estimulam, trazem aí novas plaquetas, tá? Além desses fatores que atraem plaquetas, nós também vamos ter a liberação de glândulos que estão dentro da plaqueta, como, por exemplo, serotonina, que faz a vasoconstrição, a ADP e também, né, os outros fatores que vão ativar essa plaqueta. Então, isso também é importante vocês saberem, né? Pode ser aí que um dia vocês vão fazer um concurso, alguma coisa, e falem, dentro aqui da plaqueta, né, nesses glânulos, tem serotonina. Nossa, mas será? Vocês vão até ficar pensando, aí, será que tem mesmo? Será que isso aqui está certo?
Existe sim, tá? Então, essa serotonina, ela vai auxiliar na vasoconstrição ali da região para diminuir a perda de sangue, tá? Então, é bem importante isso também. Dúvidas aqui? Não. Então, tá bom. A outra pergunta, a pergunta 2 da parte sanguínea, falava assim: o distúrbio de coagulação mais conhecido é a hemofilia. É uma doença recessiva ligada ao sexo masculino, né, normalmente. Então, a maioria das pessoas, né, é homem que tem essa doença, é muito difícil mulher ter, e ela vai afetar a coagulação. Existem duas formas de afetar a coagulação, né? Depende muito do tipo de doença que você tem, do tipo de hemofilia que você tem. Alguém encontrou a resposta para essa questão? Não? Então tá bom. Então vamos lá, prof, vai explicar. Nós Prof, temos. Oi. pela minha pesquisa, deu que ele pode ser espontâneo ou ele pode ser causado por um trauma, mas eu não sei se foi exatamente isso que você pediu. Também pode acontecer, ser espontâneo por trauma. Na maioria das vezes, esse distúrbio ele é genético, tá? Então, por exemplo, se o pai tem, normalmente, se ele tiver filho homem, vai ter também, tá? É bem comum ser genético. É claro que não é uma doença muito. A doença em si, ela é rara, ela não é uma doença tão comum assim. Mas se o pai tem, normalmente o filho também pode ter. No filho homem, né? Mulher é mais difícil. Então, o que acontece? A hemofilia, desculpa, ela pode ser. Ah, meu Deus. Meu computador fica abrindo um negócio estranho aqui. Não sei se parece o barulho para vocês aqui, mas ele faz um escândalo. Ela pode ser do tipo A, onde ela vai estar aqui ligada ao fator do tipo 8. Então, a pessoa não produz esse fator, tá? Do tipo 8. E isso faz com que a cascata de coagulação seja inibida, tá? Seja inativa. É claro que quando a gente fala dessa hemofilia, ela vai inibir a via intrínseca, aquela por contato. Por exemplo, quando a pessoa doa sangue, quando a pessoa tem ruptura de vaso sanguíneo, né, por causa do contato com o colágeno. Não tem muito a ver com dano celular. O dano celular ele vai continuar aí agindo normalmente, mas se ela tiver algum trauma, alguma ruptura de vaso, ela provavelmente, né, a pessoa provavelmente não vai conseguir fazer a coagulação, né, vai sangrar por muito tempo aí e provavelmente vai precisar fazer uma terapia para fazer com que, né, às vezes até mesmo com esse fator para aumentar a coagulação. E a outra hemofilia é a hemofilia do tipo B. Essa vai estar ligada com o fator 9. Então, a pessoa não produz esse fator e também não faz, né, não tem a coagulação sanguínea. Tá bom? Fator de coagulação, eu não vou repetir para vocês, porque eu falei lá bem detalhadamente, e qualquer coisa vocês assistam novamente, rapidinho, essa aula para relembrar, porque senão nossa aula vai ficar muito extensa, tá bom? Dúvidas aqui? Não? Então tá bom. A outra pergunta era: explique o mecanismo de ação do ácido salicílico e da varfarina. Para que esses dois medicamentos são utilizados? O ácido salicílico, o ácido acetil salicílico, né? Não só o ácido salicílico, porque depois que ele é metabolizado no nosso organismo, o ácido acetil salicílico vira ácido salicílico, tá bom? Como que ele. Para que ele serve aquele de 100 miligramas, vocês sabem? Não? Vocês não pesquisaram essa questão, gente?
Prof, eu fiquei meio em dúvida na minha resposta, então eu não sei, assim, se tá realmente Responda. correto. Vai, Milena, tenta, vamos ver. Eu coloquei que ele diminui a formação de precursores de prostaglandinas e tromboxanos a partir do ácido araquidônico. Isso mesmo, tá certinho, Milena. É isso mesmo. Então, o que o ácido salicílico é? Ele é um antiplaquetário, tá? Ah, e tem gente aí que fala, tenho certeza que na casa de vocês, a avó, o pai, alguém toma e fala assim, ah, eu tomo ácido acetil salicílico, o AS aí, para afinar o sangue. Não é? Sim, prof. Sim, né? Mas ele não afina o sangue. Ele só diminui a agregação das plaquetas. Tá bom? Então, nós vamos falar primeiro do ácido salicílico, né? Então, o ácido salicílico, ele vai inibir a enzima COX. Essa enzima, ela é responsável por sintetizar o ativador plaquetário tromboxano A2. Esse tromboxano A2 é um fosfolipídio que está presente na membrana das plaquetas. Então, o tromboxano A2, que está presente nessa membrana das plaquetas, ativa outras plaquetas. Ele atua como um fator para chamar mais plaquetas, para fazer o tampão. Então, o ácido salicílico inibindo essa enzima inibe a síntese desse ativador plaquetário e, consequentemente, vai inibir a cascata de coagulação. Tá bom? Então, pessoas que tomam AS, né, e vão fazer cirurgia, por exemplo, precisam fazer a suspensão da utilização desse medicamento por alguns dias, para que não ocorra de você ir fazer a cirurgia e sangrar até não querer mais, né? Então, antes de fazer a cirurgia, geralmente o médico suspende a utilização desse medicamento, tá? A varfarina também é um anticoagulante. Alguém encontrou como que ela atua? Eu pesquisei. Pode falar? Não? Eu achei que ela trabalha como antagonista, opositor da vitamina K, é um anticoagulante. A varfarina interfere na síntese do fator de coagulação através da inibição, redução e regeneração da vitamina K. Isso mesmo. Então, a vitamina K ela é extremamente importante para a produção dos fatores plaquetários, me desculpa. Então, se nós tivermos uma deficiência em vitamina K, nós vamos ter uma deficiência na coagulação, tá? Então, nós precisamos dessa vitamina. Então, se tomamos a varfarina, ela vai inibir nos fatores, né, como a nossa colega falou aí, de coagulação, inibindo a vitamina K, e ela vai agir diretamente no fator 2, que é a trombina. Então, anotem aí, é importante vocês saberem, né? Fator 2, trombina. Fator 4, que está aqui, ó, no fator tecidual, então ela inibe esse fator também. Inibe o fator 9 e também o fator 10, que está aqui. Tá? Então, esses são os principais fatores que precisa de vitamina K para serem formados, tá? Precisa de potássio. E nós temos mais um que eu trouxe para vocês, que eu não coloquei aí, que é a antitrombina 3. A antitrombina 3, ela também vai ser um anticoagulante que vai bloquear os fatores de coagulação 9, 10, 11 e 12. Então, ela vai inibir principalmente, né, a via intrínseca. Acaba inibindo a via comum também, mas principalmente essa via intrínseca. Isso aqui também pode ser que caia no questionário de vocês, por isso eu já coloquei aqui para vocês lembrarem. Então, quem não anotou aí, tira um print, tá? Para vocês saberem sobre essa antitrombina. Então, é um anticoagulante que vai inibir
os fatores 9, 10, 11 e 12. Dúvidas até aqui, pessoal? Não, prof, tudo certo. Então, tá bom. A próxima questão, tá, com numeração errada, era a pergunta, era a seguinte. O hemograma é uma contagem sanguínea completa, fornece informações quantitativas de células sanguíneas, para vocês pesquisarem aí os valores normais para homens e mulheres dessas células. Eritrócitos, leucócitos, linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e plaquetas. Quem que encontrou aí o valor dos eritrócitos? Para homem é de 4,3 até 6. Tá, é mais ou menos isso mesmo. E para mulher, eu coloquei já aqui, de 3,9 a 5,6. Pessoal, prestem atenção aí quando vocês forem fazer pesquisa de valores de células, porque geralmente está assim, 4,3 vezes 10 a terceira. Então, daí tem que adicionar os zerozinhos ali. Então, dá 4.500 a 6.500. Tá bom? Varia muito do sistema ali, né, da metodologia, melhor dizendo, que o laboratório utiliza. Então, por exemplo, o laboratório ele dilui as plaquetas antes de fazer a contagem. Ele faz a contagem manual. Não, ele faz a contagem lá direto no equipamento. Então, pode ter uma variação. Ele utiliza um kit, né, para contar algumas células aí, também depende muito. O que que acontece? Quando vocês forem trabalhar em laboratório, vocês vão ver isso. Quando vocês vão fazer a contagem, vocês já olham lá no sistema do teu equipamento e ele vai falar qual que é o valor normal para mulheres, qual que é o valor normal para homens. Tá? Então, ele já dá lá. Tá bom? Leucócitos, quem que encontrou aí mais ou menos o valor? Pode falar, pessoal, não precisa ficar com vergonha. Não? Ninguém? Então, de 4.500 a 11.000, prof. Isso. Uhum. Da mulher muda? Não, é o mesmo valor. Mesmo valor. Isso mesmo. Tem uma diferença, mas é pequena do valor que você encontrou para o meu. Isso não tem importância, tá? Só para vocês terem uma noção. Linfócito. Eu encontrei 900 a 4.000. Tá, 900 a 4.000. Esse é o valor desse valor mesmo. Aqui eu coloquei em porcentagem. Por quê? O linfócito, ele é um tipo do quê? De glóbulo branco, de defesa. Então, por isso que eu coloquei em porcentagem, porque é a quantidade que vai ter lá em comparação com as outras células, tá? Por exemplo, tenho 20% de linfócito, tantos por cento de monócito, tantos de neutrófilo. Geralmente, o laboratório ele vai dar em porcentagem. Mas, o que acontece? Eles dão em porcentagem e dão nesse número que você... Quem que falou? A Milena? Foi a Milena? Não sei. Prof, fui eu. Então, eles dão em porcentagem e dão o número do lado. Eu acabei colocando só em porcentagem, mas daí vocês vão falar do número aí para a gente confirmar. O monócito. Quanto que você colocou, Milena? De 100 a 1.000. De 100 a 1.000, é esse valor mesmo. Se a gente for ver em porcentagem, vai estar de 2 a 8. Muda de homem para mulher? Não. Não. Neutrófilo. Ninguém encontrou. 1.600 a 8.000. 1.600 a 8.000. Se a gente for ver em porcentagem, vai estar entre 50 e 70. Eosinófilo, quanto que você achou aí?
0 a 500. 0 a 500. Eosinófilo não é muito comum de encontrar no sangue. Acontece de você encontrar uma pequena quantidade. E por que que você encontra? Porque você, né, em grande quantidade, quando está tendo infecção parasitária, tá? Então, normalmente a gente encontra bem pouco, de 0, 1, 2, 3, poucos, mas pode acontecer de encontrar em grande quantidade. Daí, se encontra em grande quantidade, o médico já começa a pensar. Se a pessoa está com 10%, uma quantidade muito grande, então pode ser uma infecção parasitária. Vou pesquisar, tá bom? Basófilo. 0 a 200. 0 a 200. Então, basófilo é o que menos tem também. Então, se tiver basófilo é porque já tem que pensar aí que pode ter alguma interação, algum probleminha aí, tá bom? E as plaquetas? 140.000 a 450. Isso aí. 140, 150 tá na mesma faixa. Pessoal, vocês não acharam que tem alguma coisa errada nessa tabela minha aqui? Nessa minha pergunta até? Não ficou alguma coisa estranha? Alguém achou? Prof, eu não entendi porque eu pensei que seria diferente do homem e da mulher. Do homem e da mulher. Tem diferença, pessoal, entre criança e adulto ou idoso. Tem bastante diferença. Do homem para a mulher não tem muita diferença, a não ser o eritrócito. Por quê? Porque o eritrócito, ele transporta os gases. Homem tem um metabolismo mais acelerado que a mulher. Então, quanto mais acelerado o teu metabolismo for, maior vai ser a quantidade de eritrócito, tá? Então, atletas de último nível, eles vão ter o eritrócito muito alto. Por quê? Porque eles precisam levar o oxigênio para o organismo com maior rapidez. Isso também nós temos também diferença dependendo da região onde a pessoa mora. Pessoas que moram em em lugares de alta altitude, vão ter maior quantidade de eritrócito também. Porque, como tem pouco oxigênio lá, eles precisam ter mais eritrócitos para melhorar o caminho do oxigênio até as células, tá? Mas os outros vai ser a mesma concentração, indiferente se for homem ou se for mulher. Outro detalhe, pessoal, eu coloquei plaquetas aí, mas plaqueta não é célula. Vocês lembram disso? O que plaqueta é? Fragmentos celulares, prof. Isso mesmo. Plaqueta é um fragmento celular. Cuidado, isso pode ser uma pegadinha no questionário, tá? Prestem bem atenção quando vocês forem respondê-lo. Outra pergunta é: diferencie M de hemoglobina e ferritina de transferrina. O que é o M? Alguém achou? Tá aqui na minha fotinha aqui, ó. Na minha imagem. Prof, Oi. eu coloquei que a hemoglobina é formada por 4 subunidades. Aí elas são formadas por uma porção que é a globina e outra porção que é a M. Isso mesmo, parabéns. Então, a hemoglobina, ela vai ser composta por essas 4 subunidades aqui, a cadeia beta-1, alfa-1, beta-2 e alfa-2. E ela é composta pelo grupo M, que ele é uma subunidade onde se liga o ferro e, consequentemente, o oxigênio, tá? Isso a gente também vai ver lá no sistema respiratório, mas já para vocês irem se adaptando com o nome, né? Então, aqui, o grupo M é a subunidade onde nós temos uma molécula de ferro.
E a hemoglobina são essas 4 subunidades aí contendo o grupo M e a globina, tá? Parabéns. E a diferença da ferritina e da transferrina? Isso eu tenho certeza que vocês colocaram no Google, apareceu. Que a transferrina, ela transporta o ferro e a ferritina, ela armazena o ferro? Isso mesmo. Então, a transferrina, ela vai transportar o ferro no sangue. Ela é uma proteína de transporte sanguíneo. Ela vai transportar entre uma célula e outra. E a ferritina, ela é uma molécula presente no fígado. E lá ela vai armazenar esse ferro. Tá bom? Então, essa é a diferença. Quem que respondeu essa questão? Para eu já marcar o nome aqui. A Isabela Menon. Parabéns, Isa, certinho. Obrigada. Dúvidas aqui? Outra pergunta era: diferencia a via intrínseca, extrínseca e a via comum da cascata de coagulação. Então, pessoal, a via intrínseca é aquela ativação por contato, quando nós temos o contato, principalmente do colágeno com o sangue, né? Então, o colágeno presente nas nossas artérias entra em contato com o sangue e vai ativar aí a via intrínseca, né? A via do nosso organismo para a coagulação. A via extrínseca, ela é devido a um dano tecidual. Então, pode ser a qualquer tecido no nosso organismo. Né? Qualquer órgão que teve dano vai ativar essa via extrínseca. Aqui nessa via extrínseca, nós temos um fator tecidual. Esse fator tecidual chama-se tromboplastina tecidual. Então, a partir do momento que nós temos um dano na célula, no tecido, nós vamos ter a liberação dessa tromboplastina tecidual, que é o fator tecidual 3. Esse fator tecidual, então, vai estimular a via de coagulação, né? A via extrínseca de coagulação. Tá? Então, essa é a principal diferença entre intrínseca e extrínseca. A via comum, ela vai acontecer tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca. Então, elas começam diferente, mas o final é igual, tá? Então, o ativador, né, que pode ser o 9, o fator 9, ou o fator tecidual 3 ou 7 ativo, vai chegar aqui e vai, então, ativar os fosfolipídios presentes, né, no fator 10. E isso vai fazer com que ele seja ativado, né, também por causa da presença de cálcio. E, consequentemente, então, nós vamos ter a finalização dessa coagulação até formar aí a via da rede de fibrina. Beleza? Dúvidas aqui? Nenhuma? Então, vamos para a próxima. Questão 8. A eritropoetina foi primeiramente isolada em pacientes anêmicos que tinham altos níveis circulantes desse hormônio. Embora esses pacientes tenham alta concentração de eritropoetina, eles são incapazes de produzir quantidades adequadas de hemoglobina ou de eritrócito. Apresente algumas possíveis razões para o fato da eritropoetina dos pacientes serem capazes de corrigir sua anemia. Então, alguém encontrou a resposta dessa questão? O que é eritropoetina? E a ruptura normal das membranas, Isso mesmo. ela é caracterizada por isso, né? Isso aí. Então, o que acontecia?
O que acontece nesse tipo de paciente? Ele tem um baixo fator, ele tem baixas concentrações, melhor dizendo, de ferro, ácido fólico, ou até mesmo de vitamina B12. E isso faz com que ele não consiga sintetizar o eritrócito. Ele tem a eritropoetina, que poderia, né, auxiliar na formação desse eritrócito, mas ele não consegue formar porque ele não tem quantidade de ferro, ácido fólico ou de vitamina B12, que são essenciais para a síntese. Então, é muito comum, pessoal, isso acontecer em mulheres grávidas, porque ela acaba enviando ferro para o feto, ácido fólico para o feto e acaba tendo anemia. Por isso, né, quem já teve filho ou até mesmo conhece alguém aí que teve filho recentemente ou que pretende ter filho, uma das primeiras coisas que a médica indica é a utilização de ácido fólico, tá? Então, quero engravidar, né? Você vai no ginecologista e fala, quero engravidar. Ela, então tá, então já vai começando a tomar ácido fólico, pode, dependendo da pessoa, já pede para fazer uma reposição de vitaminas, né? Mas principalmente ácido fólico, porque senão a mulher pode se tornar anêmica, tá? Então, isso é importante. O que aconteceu nesse paciente? Provavelmente ele tinha falta de algum desses nutrientes, tá bom? Dúvidas aqui? Não? Próxima pergunta. Aqui a gente vai ter que fazer conta. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui. A pergunta era a seguinte. Vou pegar o marca-texto primeiro para mostrar para vocês. Se o volume total de sangue estimado é 7% do volume corporal, calcule o volume total para um homem de 98 quilos e para uma mulher, deixa eu anotar aqui, para uma mulher de 59. Então, a gente vai começar fazendo o cálculo para o homem, tá? Vou colocar um H. Eu não gosto muito de fazer aqui, mas é o que nós temos para hoje, né? Então, o homem, ele pesa 91 quilos. Isso é 100% do peso corporal, tá? Então, isso é o total do peso desse homem. Só que, desse peso, 7% é sangue. Então, 7% é sangue. X. Regrinha de 3, pessoal. Vocês acharam que não iam fazer conta em fisiologia? Aí, ó, vamos fazer sim. Então, X vai ser igual. Quanto de sangue esse homem tem? Claro, pessoal, que o sangue, a densidade dele não é 1, né? Para a gente fazer massa e volume. Mas aqui a gente vai fazer aproximadamente e vamos considerar como se fosse 1. Alguém tem uma calculadora fácil aí? Pode fazer a conta para nós? 91 vezes 7 dividido por 100. Dá 6,37, prof. 6,37, vamos arredondar para 6,4, tá bom? 6,4 litros de sangue do homem, tá? Então, essa é a resposta para o homem. Vamos marcar aqui, para o homem. Vamos para a mulher agora. A mulher, ela é mais... o peso dela é menor, mas a quantidade de sangue estimado é o mesmo, tá bom? Então, a mulher, ela tem 59 quilos. Isso corresponde a 100%. Beleza. Se 7%
é sangue. Qual que é o valor de sangue da mulher? 4,13. Então, 4,1. Vamos arredondar também. 4,1 litros. Beleza, deixa eu pegar aqui o marca-texto de novo para vocês. Então, esse aqui foi a mulher. Opa. Vou colocar mulher aqui. Mulher. M. Tá, agora ele pergunta assim: qual é o volume de plasma se o hematócrito do homem é de 52%? Lembra que o homem tem maior quantidade de eritrócito e o da mulher é de 41%. Então, aqui, pessoal, também tem que prestar atenção, porque ele está pedindo o volume de plasma, mas ele me deu o cálculo para hematócrito, que é a quantidade de eritrócito, tá? Então, prestem atenção aqui para vocês não caírem na pegadinha do malandro aí, hein? Então, vamos lá. O homem, ele tem 6... Deixa eu fazer de outra cor aqui, peraí. Para não ficar muito igual. Tem 6,4 litros de sangue. Isso é 100%. Se no homem ele tem maior quantidade de hematócrito, ele tem 52%, nós vamos ter quanto de hematócrito para ele? X é igual, também regrinha de 3. 3,32. 3,32? Isso. Tá, mas esse é o valor do... Vou colocar um H aqui para vocês lembrarem, o valor do hematócrito, não do plasma. Como é que vocês acham que eu faço para calcular o plasma nesse caso? Vou diminuir, isso mesmo, do valor total do sangue. Tá? Então, esse é o sangue, o valor do sangue, e esse é o valor do hematócrito. Quanto que vai dar aí, diminuindo um do outro? 3,1. 3,1 litros de plasma. Nossa, ficou maravilhosa a minha letra. Vocês gostaram, fale a verdade. Tá? Então, esse é o valor do de plasma aqui. Deixa eu marcar aqui. O valor do plasma do homem. Mesma coisa para a mulher agora, só que agora a mulher ela tem uma concentração menor, 41% só. Então, vou pegar uma canetinha roxa aqui para fazer o da mulher. Deixa eu pegar aqui, caneta. Então, a mulher, ela tem 4... mas eu mudei a cor. A mulher tem 4,1 litros de sangue, que corresponde a 100%. 41% é hematócrito. X. X é igual? 1,7. 1,7. Isso aí. Isso aqui seria quantidade de eritrócito. Para eu calcular a quantidade de plasma, que é o que ele quer, eu vou ter que diminuir. 4,1 menos 1,7. Quanto que vai dar? 2,4, prof. 2,4. Opa.
Deixa eu achar o amarelo de volta aqui. Então, esse é a quantidade em litros. Vou colocar. Litros de plasma. Beleza? Entenderam como faz essa conta? Alguém ficou com dúvida? Posso colocar no questionário? Pelo jeito, pode, né? Vou mudar os valores para vocês não copiarem. Então, tá bom. Então, posso seguir? Alguém está copiando? O Ricardo está copiando? Não? Posso seguir? Não, já copiei. Então, tá bom. Então, vamos lá. Próxima questão. Já começou o sistema imune. Então, vamos para o sistema imune. Primeira questão do sistema imune. Defina imunidade e o que se entende por memória e especificidade do sistema. O que é imunidade? Qual que é a definição? Nossa, ninguém? Não assistiram a aula de sistema imune? É um mecanismo de defesa que o organismo tem contra os corpos estranhos? Isso mesmo. Parabéns. Quem que respondeu? Isabela. Isabela. Isabela, se é daqui? Não, eu sou de Prudentópolis. Prudentópolis. É que esse sobrenome é conhecido, por isso que eu perguntei. Então tá. É isso que a Isabela falou, né? É o sistema de defesa do nosso organismo contra patógenos ou contra substâncias estranhas. Memória. O que é a memória do nosso sistema imune? É o que as nossas células fazem, né? Após ser expostas uma vez, elas vão se lembrar dessa exposição e vão criar memórias de defesa, né? Quais são essas memórias de defesa? Tá aí na especificidade agora. Quais são as células? Não, quais são os tipos de defesa do nosso que ficam na memória do nosso organismo? Eles produzem o quê? Que se torna específico àquele patógeno, que aumenta a especificidade do nosso organismo contra aquele patógeno. São os linfócitos T que ficam no timo? Linfócitos T também, mas tem outra substância muito importante que a gente até hoje faz pesquisa para ver se a gente, né, algumas pessoas fazem pesquisa para saber se criou proteção contra o vírus aí, contra o coronavírus. Antígenos, professora? Antígeno é o vírus. O que é contra o vírus? Anticorpos. Anticorpo. Isso aí. Então, são os anticorpos que se tornam específicos, tá bom? Dúvidas aqui? Vocês assistiram aquela aulinha bem rápida que eu dei, que eu até mandei para vocês lá, que está no meu YouTube, que eu fiz para o canal lá, logo que surgiu a pandemia, eu fiz uma explicando sobre a vacina, sobre os linfócitos, como que ocorria a produção de anticorpo. Vocês assistiram? Sim. Então, o que acontece? O linfócito, ele vai ficar ali como memória, né? Ele vai saber, né, que você foi exposto. A partir do momento que você se expõe novamente, esses linfócitos, eles vão se diferenciar em plasmócitos mais rapidamente e vão produzir um anticorpo específico. Então, quanto maior exposição que você tem àquele antígeno, maior vai ser a produção de anticorpo e mais rápido a tua produção de anticorpo também. Tá bom? Vamos lá. Se tiverem dúvida, pessoal, parem aí e me perguntem que eu paro a aula.
Questão número 2. Cite os componentes anatômicos do sistema imune. Então, o sistema imune ele é diferenciado em sistema imune primário, onde nós vamos ter as células, células imunes maduras, né, que estão amadurecendo, e o sistema imune secundário, que é onde as células maduras são ativadas, tá bom? Então, nós vamos ter aqui um tecido linfóide que vai ser representado pelos encapsulados, como baço e linfonodo, e também pelos não encapsulados, como Golgi, amígdalas e também tecidos que estão em contato com o meio externo. Tá? Então, esses são os principais tecidos do órgão secundário. No tecido linfóide primário, nós vamos ter o local onde as células são formadas e vão amadurecer, como o timo e a medula óssea. Aqui nós vamos ter as células comuns, né, que estão sendo formadas, como o basófilo, mastócito, eosinófilo, neutrófilo, macrófago e monócito, linfócitos e células dendríticas. Pessoal, monócito e macrófago, os dois vão ser encontrados na corrente sanguínea? É comum encontrar? Eu sei que o macrófago, ele literalmente caminha pelo corpo e pelos tecidos, ele atravessa assim, os tecidos, isso que eu sei do macrófago, mas se ele está na corrente sanguínea, isso eu não sei. Então, na corrente sanguínea ele não está, tá? Ele vai, quando ele está na corrente sanguínea, ele está no tipo monócito, tá? Daí, geralmente, ele só é eu lembrei agora, ele é monócito, mas daí quando ele entra em ação, ele se torna um macrófago, agora que eu lembrei. Foi? Beleza? Tinha travado aqui para mim, eu não sei se a senhora conseguiu entender. Sim, Ricardo, consegui entender. Tá certo. Tá Monócito, corrente sanguínea, quando chega no tecido, ele se desenvolve, se transforma em macrófago. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Era 4? 3? Está errado aqui na minha contagem. Dê exemplos de barreira física contra infecções. Então, eu coloquei alguns desenhos aqui, tá? Para a gente lembrar um pouco. Aqui no sistema gastrointestinal, qual que é uma das barreiras físicas mais importantes desse sistema? Não? Ácido gástrico, tá? O ácido gástrico, então, ele acaba atuando como uma barreira física porque a bactéria, o vírus, o fungo, ele acaba morrendo quando ele entra em contato com esse ácido. Vamos ver aqui, outra barreira física bem comum é a pele, né, que a gente já falou bastante. No pulmão, quais são as barreiras físicas aí presentes no pulmão? Isso eu falei bastante na aula também. Não deixa, que tenta, que elimina a bactéria. Ninguém lembra? A tosse? A tosse. A tosse elimina a bactéria, é uma barreira física, tá certo? Tem mais uma coisa bem importante lá no pulmão. A tosse, ela vai acontecer por quê? Porque a gente teve uma irritação pulmonar, e a gente tosse para eliminar. Tá certo, Maria? Mas tem uma outra coisa também bem importante lá. Muco? Muco, isso mesmo, Cássio. Então, o que acontece?
Quando a gente tem uma entrada de poeira, bactéria, fungo, ele se prende nesse muco. E lá no pulmão também, nós temos esses pelinhos aqui, ó, que estão vendo aqui embaixo, que são também muito importantes para a retirada desse muco. Então, quando nós temos uma grande quantidade de bactéria que acumula nesse muco, essa tosse, juntamente com essas células ciliadas, vão fazer com que o muco seja enviado para a garganta, e então nós vamos expelir, né, pela tosse ou até mesmo deglutir, e essa bactéria, ou pó, poeira, qualquer patógeno, é retirado do pulmão, tá bom? E no sistema vaginal, vocês têm uma ideia? Ai. Aqui também nós vamos ter muco, tá? Então, o muco também ele acaba segurando nessa região, né, da mulher, para que esse muco não entre no útero, né, e não entre nenhuma bactéria no útero. Então, o útero geralmente ele é bem livre de organismos, ele não tem uma grande quantidade de bactérias. Tem, né? Tem lactobacilos, tem alguns, mas organismos patogênicos dificilmente entram, e quando entram é por causa da diminuição na quantidade de muco dessa região. O que acontece quando as mulheres elas vão envelhecendo? A gente vai falar bem com maiores detalhes, né, quando a gente for falar de sistema reprodutor. Mas durante a idade, as mulheres elas começam a envelhecer, diminui a quantidade de hormônio e diminui a quantidade de muco, tá? E pode ocasionar, né, um aumento na quantidade de infecção uterina, infecção vaginal, tá bom? Dúvidas aqui? Não, então tá. No pulmão também, estava até esquecendo, nós temos lisozimas, que são enzimas que degradam algumas bactérias e acabam atuando aí como defesa do organismo também. Pergunta 4. Como a ação da histamina, né, atua na permeabilidade dos capilares e acaba resultando em inchaço? Então, quando nós temos uma alergia, nós vamos liberar das células de defesa a histamina. Então, a histamina ela vai ser liberada lá pelos mastócitos, por exemplo, e vai aumentar a permeabilidade. Quando ela aumenta a permeabilidade, vai facilitar a entrada de proteínas plasmáticas. Então, as proteínas elas vão entrar aqui no líquido extracelular, mas bem próximo aqui às células. A partir do momento que a proteína atravessa, lembra que é difícil a proteína atravessar, ela só vai atravessar porque a histamina aumentou a permeabilidade, aumentou os poros entre as células aí. E isso vai fazer com que a proteína entre nessa região. Consequentemente, nós vamos ter uma modificação osmótica. Entra proteína e entra água também, né? A água sempre vai tentar estar estável, estar na mesma concentração, tanto do capilar como do líquido extracelular. Então, a partir do momento que a proteína entra, a água vai junto e acaba resultando no inchaço do local. O que o pessoal faz para desinchar a perna, por exemplo, quando a perna está inchada? Vocês acham que é mais fácil diminuir o inchaço colocando a tua perna inchada, teu pé, vamos pegar o pé, em um lugar com água quente ou com água fria? Com água fria? Com água fria, porque vai causar uma diminuição ali, uma constrição nas artérias. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Tanto nas artérias como nos capilares, nos vasos sanguíneos em geral, né? A partir do momento que a gente tem uma constrição,
a quantidade de água que vai passar vai diminuir, tá? A quantidade de proteínas que vai entrar também vai diminuir. Só que a gente tem que ter um cuidado também, né? O pé tá inchado há muito tempo, será que vai resolver eu colocar ele só na água fria? Pode ser que não, porque já está inchado, né? Você faz a constrição, a água não consegue voltar ali para dentro do capilar. Mas normalmente dá certo. Se você tem uma contusão e já coloca o pé na água gelada, dificilmente esse teu pé vai inchar, tá? Então tem que ter um cuidado, mas normalmente a água fria ela vai ter uma reação muito melhor do que colocar na água quente. Se colocar na água quente, é capaz do pé ficar mais inchado ainda? Mais inchado, provavelmente. Vai aumentar o inchaço também. Tá? Então tem que cuidar bastante com isso. Porque vai ocasionar uma vasodilatação, né? E vai facilitar a entrada ali. O que o pessoal faz bastante, por exemplo, quando faz uma cirurgia? Drenagem linfática. A drenagem linfática ela vai auxiliar na retirada da água dessa região, através dos linfonodos da região, né, através do sistema linfático, e vai. Por isso que é drenagem linfática, né? Porque você vai mandar a água dessa região para o sistema linfático. Tá? E a drenagem linfática auxilia bastante também. Pessoal que faz cirurgia, cesárea, também é bem importante. Até mesmo as pessoas que têm pressão alta, o que acontece? Quando a gente tem pressão alta, a tendência é inchar. Por quê? Porque você vai ter uma alta quantidade de água ali no teu capilar, e isso vai fazer com que essa água seja enviada ali para o líquido intersticial. Consequentemente, vai ter um aumento no inchaço, tá? Uma dúvida? Essa aqui eu já falei também. Pergunta assim. Por serem proteínas, os anticorpos são muito grandes para cruzar a membrana celular por meio das proteínas de transporte ou dos canais. Como os anticorpos IgA e outros anticorpos se tornam parte de secreções externas, como saliva, lágrima e muco. Isso aqui eu acho que eu não falei na aula, então por isso eu vou explicar para vocês como que ocorre esse envio para a região externa. Nós temos 2 jeitos de enviar. Um deles é por exocitose. Então, as células que estão em contato com o meio externo, elas têm os anticorpos, ou elas pegam o anticorpo da corrente sanguínea, armazenam em vesículas e fazem a liberação para o meio externo. Tá? Então, esse é um dos tipos de liberação. E o outro tipo é por transcitose. Também é um jeito de armazenar em vesícula, tá? Então, os anticorpos entram na vesícula e são transportados aqui até o meio externo, tá? Então, transcitose. Os dois são por vesículas, tá bom? Então, só para vocês saberem, eu vou cobrar na prova isso, mas é algo importante para vocês. Próxima pergunta. Uma criança é picada por uma abelha pela primeira vez. Por que seus pais deveriam ficar particularmente alerta quando a criança é picada pela segunda vez? O que vocês acham que acontece quando nós temos uma reexposição? Vai ter um aumento na produção de anticorpo? Eu acho que na primeira vez serviu mais para a criança produzir os anticorpos, na segunda vez vai dar uma reação mais forte por ter anticorpo já? Isso mesmo, Ricardo. Mas, professor, eu não estou entendendo um negócio. No ferrão da abelha tem veneno, por acaso, que a pessoa produz anticorpo? Tem veneno. Ah, faz sentido agora, então. Tem veneno. No ferrão vai ter uma toxina, né, um veneno, e a pessoa vai produzir um anticorpo contra isso. O que acontece? O veneno, ele não é tão tóxico para a pessoa, tá? O que vai tornar ele mais tóxico é o anticorpo que a pessoa produziu. Então, tem pessoas
que lidam com abelha dessas com ferrão, né? Sem usar macacão. Vocês já devem ter visto isso. Por quê? Porque o organismo dela não entende aquilo como uma substância estranha. Tá? Então, para ele, tanto faz. Agora, para vocês terem uma ideia, o cavalo, né? Assim, comparando com um animal, né? O cavalo, se ele receber 2 picadas de abelha, ele pode morrer. Veja o tamanho do animal perto da gente. Por quê? Porque ele produz muita quantidade de anticorpo contra a abelha. Eu sou alérgico à picada de abelha, bem alérgico mesmo. Então, essa alergia minha é por causa que eu produzo muito anticorpo também contra o veneno dela? Isso mesmo. Entendi. Isso também acontece com outras coisas, pessoal. Por exemplo, a penicilina. Por que as pessoas têm alergia à penicilina? Porque elas produzem anticorpo contra ela. Tá? Eu tomei uma vez, não tive nada, vou tomar de volta sem estar no hospital, sem estar no lugar apropriado. Primeira vez, você só produziu anticorpo. A segunda vez, você pode, sim, né, ter uma reação alérgica bem grande. Pode ter aquele ataque amifilático, é esse o nome? Isso, anfilático. Anfilático. O professor Paulo, se não me engano, ele estava falando para nós que era por isso que nós não podia ter penicilina na farmácia, só podia estar no hospital. Isso. Daí lá no hospital eles já dão o... eu acho que é injeção para resolver isso. Eu me esqueci o nome agora, mas ele estava explicando para nós que era... Isso. O que acontece na farmácia? A gente entrega, você pode vender, né? Mas não se deve aplicar. Tá? A pessoa tem que aplicar no posto, se acontecer, ela pode tomar uma adrenalina, né? E isso é mais tranquilo. Agora, se for na farmácia, a pessoa tiver uma reação, você não tem o que fazer. Então, nunca, né, já saiam com isso na cabeça, nunca se aplica penicilina na farmácia. Tá? Então, o Ricardo respondeu essa questão, vamos para a próxima. Aqui. A gravidade da reação varia desde as reações localizadas próximo ao local onde o alérgeno entrou, até reações sistêmicas, como erupção cutânea em todo o corpo, ação alérgica mediada por IgE, mais grave, que é a anafilaxia, e em reações anafiláticas. Ocorre liberação maciça de histamina e de outras citotoxinas, que causam vasodilatação generalizada, colapso do sistema circulatório e também broncoconstrição, que é quando os brônquios eles são diminuídos. Se for tratada imediatamente com adrenalina, a anafilaxia pode resultar, se não for, tratada, pode resultar em morte, dentro de poucos 20 minutos. Como a adrenalina age nessa reação alérgica. Então, a adrenalina, ela faz tudo ao contrário, tá? Ela faz broncodilatação, faz vasoconstrição, então ela vai inibir o efeito da histamina, tá? Então, ela vai estimular os receptores beta 1, beta 2 e alfa-adrenérgicos, fazendo com que ocorra broncodilatação, vasopressão, estimulação do sistema cardíaco e também aumento da pressão arterial. Então, é isso que acontece. Por exemplo, se a pessoa tem alergia igual o Ricardo à abelha, né, e tem várias picadas de abelha, precisa ir para o hospital, vai aplicar adrenalina, para que ocorra um estímulo modificado. Então, enquanto a histamina faz broncoconstrição, diminui batimento cardíaco, diminui pressão arterial, a adrenalina faz ao contrário. Então, ela vai atuar como antagonista da histamina. Tá bom? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que pessoa que tem ataque de asma, às vezes tem que tomar adrenalina. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que acontece na asma? Na asma, nós vamos ter uma broncoconstrição. Então, para poder fazer com que a pessoa não morra por causa dessa broncoconstrição, por causa do problema respiratório, não vai conseguir respirar, a pessoa não consegue respirar quando tem asma. A gente utiliza adrenalina, que ela vai ocasionar uma broncodilatação e a pessoa consegue voltar a respirar normalmente.
A gente vai falar, quando a gente for falar de sistema simpático e parasimpático, com mais detalhes sobre a adrenalina, tá? Mas para vocês já irem se acostumando também com ela. A pergunta 8 perguntava assim: que tipo de célula T se apresenta se o receptor for MHC1 e MHC2? O MHC1, ele vai estar, né, quando a gente tem células com receptor MHC1, nós vamos ter a atuação da célula T citotóxica. Então, a célula T citotóxica, ela se transforma nesse receptor, né? Modifica esse receptor, que é o complexo de histocompatibilidade, e vai ser reconhecido aí por outras células falando, ó, tô infectada, me mata, tá? Então, muda esse complexo de histocompatibilidade, ele passa a não ser mais compatível com o nosso organismo. Quando nós temos o complexo de histocompatibilidade do tipo 2, nós vamos ter a atuação das células T auxiliares. Então, elas vêm, se ligam a essas células que são estranhas, né, que atuam como antígeno para o nosso organismo, e começam a produzir citocinas, que vão ativar outras células imunes e vão fazer com que essas células venham, então, combater essa célula estranha. Dúvidas, pessoal? Estou dando uma apressada aqui para a gente finalizar a aula, mas se tiverem com dúvida, me perguntem, tá bom? Próxima questão. Agora eu vou responder as duas em uma só. Uma pessoa com tipo sanguíneo A, B, ela pode ser transfundida pode ser transfundida tranquilamente com eritrócito do tipo O, com eritrócito do tipo A e com eritrócito do tipo B. Já a pessoa com sangue do tipo O, ela é transfundida, se ela for, né, transfundida com sangue A, o que acontece? Então, vamos ver aquela tabelinha que eu mostrei para vocês lá na aula. O sangue do tipo O, ele não tem nenhum antígeno, tá? Não tem antígeno A, não tem antígeno B. Porém, o plasma desse indivíduo que tem o sangue do tipo O produz anticorpo, tanto anti-A como anticorpo anti-B. Ou seja, se eu erroneamente transfundir para esse indivíduo sangue A, o que vai acontecer? Se transfundir sangue A para o indivíduo que tem o tipo O, vai dar uma... Eu me esqueci o nome, vai dar uma reação, mas... mas vai dar uma reação. Vai dar uma reação. Por quê? Porque ele vai reconhecer aquele eritrócito como um corpo estranho, né? Porque ele tem anticorpo contra ele. Então, ele vai interagir com aquele eritrócito, vai ligar esse eritrócito, né? Vamos ver aqui o eritrócito do tipo A. Peraí, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ele tem o antígeno A. Então, esse anticorpo aqui vai se ligar a esse eritrócito. Consequentemente, as células vão ver que essa célula é estranha e vão começar a destruí-la. E isso pode, sim, causar um problema alérgico na pessoa e ela pode vir a óbito. Já a pessoa do tipo AB, ela não tem anticorpo A nem anticorpo B. Ela pode receber sangue do tipo B? Pode. Pode receber anticorpo do tipo A? Pode. E do tipo O? Com certeza. Por quê? Porque no nosso eritrócito, que é a pessoa que tem tipo O, o eritrócito, ele não tem nenhum antígeno. Então, ele pode doar para qualquer um. E aí vem a famosa frase, né? O sangue do tipo O, ele é doador universal. Ele pode doar para todos os tipos sanguíneos. E o anticorpo, o sangue AB, ele é receptor universal. Ele pode receber sangue de todos os tipos. Tá bom?
Próxima pergunta. 11. O que é um sistema fagocitário mononuclear e qual o papel no sistema imune? Então, o sistema fagocitário é um sistema especializado em fazer fagocitose. O que quer dizer? Eles vão ingerir e destruir as células invasoras ou as células anormais. Então, esse sistema nosso, ele é maravilhoso. Se ele vê que a tua célula está normal, ele vai lá e destrói. Então, um dos motivos para a gente estar sempre com o sistema imune bem cuidado, digamos assim, né? É essa nossa possibilidade de destruir células anormais. Então, vocês já devem ter ouvido falar que pessoa que tem câncer, às vezes, faz imunoterapia para melhorar o sistema imune. O sistema imune, então, reconhece essa célula do câncer como anormal e acaba destruindo e eliminando essa célula do organismo. Então, é um dos jeitos. Ele não vai atuar somente contra células invasoras, mas também como contra células anormais. E as células presentes aí são os monócitos, que vão estar no sangue, e os macrófagos, que estão nos tecidos. Professor, o leucócito, ele também faz fagocitose, né? Faz, mas em menor quantidade. A maior, né, possibilidade são os monócitos e os macrófagos. Entendi. Tá. Aqui, correlacione os seguintes tipos de célula com a descrição: linfócito, neutrófilo, monócito, célula dendrítica, eosinófilo e basófilo. Eu vou falar a descrição e vocês vão dizer qual que é a célula, tá bom? Leucócito mais abundante, fagocítico e vive de 1 a 2 dias. Neutrófilo? Opa! Quem que falou neutrófilo? A Isa. Isso mesmo, neutrófilo. 2. Citotóxico está associado a reações alérgicas e infecções parasitárias. Eu falei dele hoje. Quem que é? Basófilo. Parasitário? Parasitário não é o eosinófilo? É o linfócito? Não? Não. É o eosinófilo, pessoal. Tá? Por quê? Porque ele atua contra infecções parasitárias. Lembra que eu falei lá na aula para vocês que a gente só vai ter uma grande quantidade de eosinófilo quando tivermos infecções parasitárias. É comum, tá? Então, a célula que vai aumentar é o eosinófilo. 3. Precursor dos macrófagos, relativamente raro em esfregaços e sangue. Quem que é? Esse eu falei bastante hoje. É o linfócito? Precursor dos macrófagos, pessoal. Quem monócito. Que é? Monócito. Isso mesmo. Relacionado aos mastócitos, libera citocina, como histamina e heparina. Agora é o basófilo? Isso mesmo. Parabéns. A maioria dessas células se encontra no tecido linfático. Agora é o linfócito também. Não é? Não. Células dendríticas. E a última.
Essas células capturam antígeno, depois migram para os tecidos linfáticos. É a célula dendrítica agora, né, pessoal? Falei errado, desculpa. Então, o 5 se encontra no tecido linfático. O 5 é o linfócito, que nem a Isabela falou. Isso mesmo. O 5 é o linfócito. Isso aí. Então, aqui é a resposta. Linfócito, a maioria dessas células encontra-se no tecido linfático, por isso o linfócito, né? Neutrófilo, B, né? Leucócito mais abundante. Monócito, C, precursor do macrófago. Célula dendrítica, células que capturam antígeno e depois migram para os tecidos linfáticos. Eosinófilo, citotóxico e associado a reações alérgicas, e basófilo são os relacionados a mastócitos. Isso mesmo. Beleza. Dúvidas aqui? Não? 13ª questão. Desenhe e identifique as partes da molécula do anticorpo, o que significa cada parte. Então, nós vamos ter aqui a cabeça leve, que também é conhecida como região FAB, onde vai ser o sítio de ligação do antígeno. Tá? Então, ele vai se ligar ao antígeno, ao patógeno. A cabeça ela é bem flexível para poder ter facilidade nessa ligação. E nós temos a região F, onde é a cadeia pesada, aí, que é o que dá, né, o desenho, digamos assim, do nosso anticorpo. Então, o anticorpo, né, apesar de a gente falar assim, esse aqui é só uma caudinha, ela é importante também, tá? Então, a cauda, a cadeia leve, é a região FAB, e a região que se liga ao antígeno é a região FC, e a região FAB é a que se liga ao antígeno. Tá? Então, só para vocês relembrarem um pouquinho sobre o anticorpo. 14ª questão. Faça um esquema de um processo de resposta imune contra bactérias celulares. Então, a gente volta aí aquele desenho lá que eu mostrei para vocês alguns slides atrás. Então, a bactéria, ela acaba conseguindo, né, por algum dano externo ou até mesmo pela diminuição da nossa imunidade, entrar no nosso organismo. A partir do momento que ela entra ao organismo, a primeira coisa que vai acontecer é a ativação do sistema complemento. Então, nós vamos ter uma ativação dessas proteínas que vão ativar aí o complemento da membrana, também vão ativar os monócitos. Esses monócitos, eles vão liberar histamina, que aumenta a permeabilidade, vão liberar também quimiotaxinas, que vão aí atrair leucócitos que estão circulando aí na nossa corrente sanguínea. Nós também, aqui no sistema complemento, vamos liberar outras quimiotaxinas que não estão presentes nos mastócitos e também vão estimular os leucócitos circulantes. Depois dessa estimulação, os nossos leucócitos eles vão conseguir chegar até o órgão. Aqui, eles vão estimular os fagócitos, vão também ser, né, vão estar presentes, né, além dos fagócitos, me desculpa, que entraram aqui, vai estar presente também os linfócitos. Esses linfócitos podem se diferenciar em plasmócito, secretar anticorpo, que vão atuar aí contra essas bactérias, vão recobrir as bactérias para que ela seja reconhecida pelo sistema. Nós também vamos ter aí a presença de linfócitos T auxiliares, que vão atuar como
células apresentadoras de antígeno que vão apresentar o linfócito tipo D, tipo B, estimulando eles a formar os plasmócitos. Os fagócitos vão fagocitar diretamente essas células. Então, esse aqui, é claro, é um apanhado geral aí do que tanto que acontece quando nós temos uma resposta imune contra bactérias extracelulares, né? Nós vamos ter que combater essas bactérias, e para poder combater, nós vamos ter que atrair aí os leucócitos, entre eles os fagócitos, os linfócitos e também as células T. Dúvidas? Não, então tá bom. 15º. Faça um esquema dos passos do processo de uma reação alérgica. Então, esse aqui a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falou da reação alérgica, né, da pessoa contra a picada da abelha lá. Então, vou só relembrar um pouquinho. Então, o que acontece? Quando nós temos a exposição a um alergeno, nós vamos ter a incorporação pela célula apresentadora de antígeno. Essa célula vai se alimentar, digamos assim, né? Vai fagocitar o alérgeno e vai se tornar uma apresentadora de antígeno. Nós vamos ter o MCH aqui para que ela se torne uma célula diferente do que o nosso organismo é acostumado. Então, o organismo olha aqui, né, a célula T citotóxica, olha e fala, opa, essa célula não é comum, tem algum problema, tá? Então, a célula T auxiliar, ela se liga a esse fagócito, vê que ele é uma célula diferente e vai ativar o linfócito do tipo B. Após a ativação desse linfócito, ele vai se tornar um plasmócito e vai secretar o anticorpo. Se nós tivermos um contato novamente com esse alérgeno, nós já vamos ter a produção desse anticorpo. Então, o anticorpo, ele vai ficar lá de reserva, né? Vai ficar como célula de memória, né? Então, nós vamos ter aí novamente a reexposição. Quando tem-se a reexposição novamente, o mastócito ele já sabe, já conhece a célula, então ele já tem o anticorpo aderido aqui à sua membrana, ele interage, faz com que tenha uma degranulação, ou seja, a liberação de citocina, histamina, por exemplo. Essa citocina e histamina vai ocasionar, né, uma vasodilatação, uma broncoconstrição e aumento da permeabilidade. Isso causa uma inflamação, por isso que a pessoa que tem reação alérgica vai ter a região bem inflamada e pode, né, ter fechamento de glote, vasodilatação, né, e os outros sintomas aí. Então, esse é um resumo, tá bom? Dessa reação, um esquema, digamos assim, para vocês lembrarem sobre essa reação alérgica. Dúvidas, pessoal, na aula? Por enquanto não, mas eu acho que vai surgir alguma. Vai surgir alguma? Tá. Em relação à prova, como que vai funcionar, que já algumas pessoas já me mandaram perguntando, então vou explicar para vocês. Eu vou ter, falta algumas questões lá para eu adicionar no questionário, então acho que lá pelas 8 horas eu libero esse questionário para vocês, já estou finalizando. O que eu faço? As provas não são iguais. Cada pessoa é gerada uma prova diferente. Eu faço lá no Moodle um banco de questões, onde eu coloco umas 30, 40 questões, depende aí do tema. Tá? Então, eu coloco essas questões lá dentro e eu mando ele gerar um questionário aleatório para cada um. Então, pode ser, por exemplo, que vocês peguem 2 questões bem parecidas. Pode ser que pegue uma questão aberta, pode ser que só pegue questão objetiva. Depende muito
até um pouco, digamos assim, da sorte de vocês. Mas são questões todas que eu falei na sala de aula, na sala de aula, né, no ambiente virtual aqui, então, que eu expliquei hoje para vocês também, a maioria, né, eu falei hoje novamente, então eu acredito que vocês não vão ter problema em resolver nenhuma daquelas questões, tá? Então, eu coloquei lá as questões e o Moodle ele vai sortear para vocês 12 questões. E vocês vão ter 12, acho que 12 ou 15 questões ainda, estou pensando, acho que 15 questões para cada aluno. E vocês vão responder essas questões, vai valer 70 pontos, né, que é o que a gente tinha combinado. E vocês, depois que abrem o questionário, vocês vão ter 1 hora e 40 minutos para responder. Professora, mas eu não quero responder ela hoje, não tem problema. Vocês vão ficar com esse questionário para responder por 2 semanas, até o dia 14, tá? Então, até o dia 14 vocês podem responder. O único problema é esse. A partir do momento que vocês abrirem o questionário, vocês têm 1 hora e 40 minutos para finalizar. Não tem mais tempo que isso. Então, cuidem, tá? Não deixem o tempo passar ou começa a resolver e vai tomar café, tá? Senta, resolve o questionário com calma, né? E tenta finalizar tudo de uma vez só. Não vai dar para vocês começarem e terminarem no outro dia. Tem que finalizar tudo numa vez só. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma? Então tá bom, pessoal, eu vou finalizar agora, daí daqui uma meia hora eu já disponibilizo para vocês o questionário e eu aviso vocês lá no grupo, a hora que ele estiver disponível, tá bom? Ok, esse questionário que a senhora está falando é a prova? É a prova. Ah, tá. Essa aula vai ficar gravada mesmo para a gente poder rever? Vai, já está gravada. Eu vou gravar e já disponibilizo lá no Moodle também para vocês. Assim que o... Pode falar, Cássio. Esse questionário, se abrir uma vez, não vai poder abrir outra se caso sair ou não? Se caso sair acontecer, daí vocês entrem em contato comigo que eu vou ver o que eu posso fazer. Mas normalmente ele abre uma vez só, tá? Mas se acontecer, professor, eu estava respondendo o questionário e minha internet pifou. Daí conversa comigo que a gente vai ver o que pode fazer, tá bom? Feito? Beleza, então combinado. Vou parar de gravar aqui para eu mandar para vocês aqui.